Olá, doutor Quioche, é um prazer conversar com o senhor aqui no programa Vitrine da Rádio Central Campinas e é transmitido para várias outras cidades do interior paulista para falar sobre essa guerra ideológica que a gente tem observado agora após a ação da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes. Pois é, o prazer é meu, Tiago. Então, esse confronto se deu para o cumprimento do mandado de prisão, sem mandado, e 180 mandados de busca e apreensão no morro, não é? Que o ministro Fachin havia proibido a presença policial no local, a não ser em casos extraordinários. Então, essa incursão da Polícia Civil, Polícia Militar, estava dentro dos parâmetros da liminar deferida pelo ministro, porque estava cumprindo a ordem judicial. Exatamente. Parece que a polícia encontrou uma resistência feroz, né? E eles fugiram através da mata, só que o efetivo policial ele tinha colocado contingente lá do outro lado da mata, né? E aí deu-se o confronto, né? Resultando na morte de 4 policiais, né? 2 PM e 2 policiais civis, e cerca de 116 mortos do lado dos criminosos, né? Tudo indica que as perícias feitas até agora, que são todos, esses que tombaram, são todos mesmo integrantes do Comando Vermelho. Né? Inclusive, né, doutor, estavam membros e líderes de facções criminosas de outros estados. Exatamente. Então, aquela ordem do ministro Fachin de proibir a subida ao morro, né, dos policiais, ele foi o suficiente para eles ganharem tempo para se estruturarem, né? Inclusive, a facção criminosa se espalhou a partir do Rio para outros estados, né? E o Rio era uma espécie de central, né? De reunião dos chefes do Comando Vermelho, né? E toda essa escalada na violência, e principalmente nesse trabalho agora feito pela polícia do governo do Rio de Janeiro, mostra que houve um fortalecimento dos criminosos, dos traficantes, diante de tudo isso que o próprio Fachin havia proibido do acesso a policiamento nas comunidades, nos morros, né? Pois é, a proibição de policiamento regular nos morros foi o grande responsável pelo crescimento do crime organizado, né? Ficaram, desde 2019, né, que a polícia não fazia mais o policiamento preventivo nos morros, né? E esses bandidos usam, né, drones, armamento pesado. Como chega tudo isso até eles, doutor? Isso é contrabando, né? Aqueles fuzis .50, né? Aquilo lá é privativo do Exército. Como não foi o Exército que forneceu, chega-se à conclusão que entraram pela fronteira. Aí houve falha da Polícia Federal, que é a polícia encarregada de vigiar a fronteira, né? Agora, a gente tem observado uma guerra institucional, porque muitos, e principalmente os de esquerda, são contrários à ação que aconteceu, dizendo que não justificava tantas mortes e etc. e tal. E a gente tem um governo de esquerda que está um pouco em silêncio diante dos fatos. Eu acho que não só o pessoal da esquerda, não, o PT, como também a mídia em geral, né, parece que são simpáticos aos criminosos, né? Entendeu? Eles não
pouco noticia a morte dos policiais, né? E falam mais do carnificina de 116 pessoas, que ele não diz claramente que são narcotraficantes, né? Mas a polícia do Rio de Janeiro já identificou que todos os mortos eram integrantes do Comando Vermelho. Eles ressuscitaram uma fala de uma jornalista de uma emissora de televisão que a gente ouviu muitos anos atrás, resgataram a fala dela, dizendo assim, ali é um estudante com um guarda-chuva na mão. Verdade. Porque, na verdade, eles estão prontos para qualquer coisa com aqueles armamentos pesados, né, doutor? Ah, sim. Isso daí é a responsabilidade da Polícia Federal, né? Que se recusou a participar nesse evento, né? Aliás, a recusa até é justificável, porque os mandados tinham sido expedidos pela Justiça Estadual, né? Então não era o caso de a Polícia Federal se meter nessa operação. Mas o Lewandowski não gostou muito de ser contradizido ali pelo diretor da PF. O diretor da PF, ele acabou dedando, né? Falou que tinha recebido o comunicado, sabia, mas fez a avaliação, no meu entender, uma avaliação correta, né? Porque não se tratava de mandado da Justiça Federal, então não há como a polícia investigativa, né? A polícia científica, né? Que se meter nessa operação, né? A Polícia Federal é uma polícia investigativa, não é uma polícia científica. Não é como o PM, que faz o papel de policiamento preventivo, né, para evitar que o crime ocorra, né? Verdade. E qual seria a saída, doutor? Porque o ministro Lewandowski não entende muito de segurança lá efetivamente na rua, do combate ao crime, da violência. Ele entende das leis e do conhecimento jurídico, técnico, com certeza. Mas no dia a dia ali, com a criminalidade, ele não tem isso, né? Eu acho que essa união, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e botar um ex-ministro do Supremo, não foi uma medida acertada, né? Porque o ministro Lewandowski é um ministro renomado, de larga experiência jurídica, né? Atuou muito bem no Supremo Tribunal Federal, mas ele não tem a menor ideia de como operacionalizar a segurança pública, né? Precisaria ser alguém com expertise, né? Então, se fosse o caso, né, deveria criar, então, o Ministério da Segurança Pública, né, apartado do Ministério da Justiça. Né? Agora, a violência ela tem assombrado e preocupado cada vez mais, e não só a população do Rio de Janeiro, mas de São Paulo, Minas, Bahia, todo o Brasil, né? A bandidagem está tomando conta da sociedade, né? Isso é muito ruim, né? Então, a, a, a força de segurança do Estado tem que dar um combate efetivo. Agora, é inevitável que nesse combate ocorram mortes de um lado e de outro, né? É verdade, doutor Kiyoshi. Mas olha, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Vitrine, doutor. Uma excelente semana para o senhor. Para você também. Tchau, doutor. Tchau.